E hoje nós vamos finalizar falando desses encontros com a Trindade. Nós, como cristãos, a gente tem um mandamento que nós falamos assim, a gente tem só um, mas que são três, né? Que é um, e que é três, e que é um. Não dá um nó na cabeça? Como assim? Eu já falei isso aqui, e o islâmico, eles entendem que a gente fala que nós somos uma religião monoteísta, que temos um único Deus, e que todos os outros são politeístas, que eles sim adoram vários deuses. Para o Islã, o muçulmano, eles falam, não, o crente porque o crente tem três, nós só temos Alá. E eles não deixam de ter razão quanto a isso. Mas é uma coisa que a gente só vai entender quando a gente chegar no céu. Como que esse Deus que é único, ele se torna em três, e que é três, ele é único, porque eles são um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos entender, ou tentar entender um pouco, porque como eu falei no começo, a gente só vai entender claramente quando a gente estiver com Jesus. Tem coisas que a gente nunca vai conseguir desvendar. Por isso que tem discussões teológicas que é burrice ficar discutindo. Porque cada um tem o seu entendimento, e cada um tem a sua visão de mundo, e cada um tem a sua interpretação do texto. E aí, não, mas eu estou certo. Não, você tem uma visão disso, eu tenho outra. E assim a gente vive, porque nós só temos um Deus, que é três, que é um, e que é três, e eu não vou entrar nesse assunto. Porque essa resposta a gente só vai ter quando nós chegarmos lá. Então hoje nós vamos falar sobre esses encontros com a Trindade que transformam. Se tem uma coisa que nós temos que ter a plena consciência, que cada encontro que nós temos com Deus, a gente tem que ser transformado. Se você teve um encontro genuíno com Jesus, você tem que sair de lá diferente. Cada encontro que nós temos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, a gente precisa, você se encontrou com Deus. Não tem como você sair de lá a mesma pessoa. E é isso em cada nível, em cada evento, seja no seu devocional, seja numa celebração, seja num encontro que nós vamos participar agora. A gente tem que sair diferente. Cada celebração que eu venho, eu tenho que sair daqui diferente. Eu sempre digo isso, a gente vem para cá, para a gente sair daqui um pouquinho mais parecido com Jesus. Porque se eu venho para cá e não saio daqui transformado, eu não tive um encontro com Jesus. Eu só participei de um evento. E para isso, o texto base, e é um texto que você, o que isso tem a ver com se encontrar com Jesus? Nosso texto base é Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa, que textão, que dá a base para esse encontro com a Trindade. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente já vai entender o porquê. Se a gente tem um encontro com a Trindade que transforma, ele vai reverberar nesse versículo. Ele vai desembocar em Mateus 28, 19. Todos os encontros que nós fazemos, que nós temos com Deus, se a gente realmente teve um encontro genuíno que transformou a nossa vida, ele vai desembocar em Mateus 28, 19. Não tem como ele não parar lá. Então o primeiro encontro que nós temos que ter é com o amor do Pai, que é um encontro que restaura a nossa identidade. Por isso que nós temos que entender isso, é muito importante para o crente entender isso, que sim, Deus é um só, mas Ele é três, e a gente precisa se encontrar com o Pai, a gente precisa se encontrar com o Filho, e a gente precisa se encontrar com o Espírito Santo. A gente precisa entender que essas três pessoas que são uma só, elas têm três ações diferentes nas nossas vidas. E o primeiro encontro que nós temos que ter é com o amor do Pai, que vai restaurar a nossa identidade.
Que identidade? A identidade de filho amado de Deus. Então o nosso primeiro encontro é com o amor, que restaura a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. É muito importante a gente compreender e experimentar esse amor incondicional. Sabe, tem muita gente que caminha anos dentro da igreja, anos como crente, que não tem esse encontro com o amor do Pai. Ele tem um encontro com Jesus, que o salvou, que morreu por ele entende isso, não, mas eu tenho... Mas ele não tem esse encontro genuíno com esse amor, ele nunca experimentou o amor do Pai, o toque sobrenatural do Pai, se sentir amado. Tem pessoas que crescem na igreja e que nunca experimentaram o amor, crescem e aí até se desviam, porque assim, eu não fui amado. Se você pesquisar na internet, deve ter até um movimento de ex-cristãos que se colocam, olha, eu fui crente, mas a igreja não me amou. Quem já ouviu o testemunho assim? Pode, né? É ou não é? E hoje, né, eu não vou porque eu tenho muitas mágoas, eu tenho muitas feridas, porque a igreja me feriu, e eu não estou eximindo aqui a responsabilidade da igreja, ok? Sim, a igreja feriu muita gente. E quando fala igreja, não é estrutura, porque essas paredes não ferem ninguém. Se elas desabarem em cima da gente, deve ferir. Quem fere é pessoas. Pessoas ferem pessoas. Não tem como uma organização ferir uma pessoa. Agora tem como pessoas ferir pessoas. E se essas pessoas estão inseridas na igreja, elas ferem. Só que daí as pessoas que continuam feridas é porque não acessaram o amor do Pai. Então o primeiro encontro que nós temos que ter é com o amor do Pai, esse amor genuíno, incondicional. Nós estávamos na célula, nessa semana, a gente falou um pouco sobre isso, né? Até brincamos um pouco, porque o desafio maior era falar, acho que a pergunta foi qual que é o seu escape, né? É isso, né, Pedro? Mais ou menos isso, né? O que te deixa irritado, mas daí, a partir do momento que você está irritado, a sua válvula de escape. E a maioria das respostas, eu tenho minha namorada. Poxa, eu tenho, fulano, que eu vou lá, converse, e aí eu me acalmo. E eu falei, cara, é muito importante a gente ter, mas e quando a namorada não tiver? Quando o pai não tiver? Aí a gente estoura. Agora, se eu conheço realmente o meu pai, esse pai, o amor genuíno, a namorada pode faltar, a igreja pode faltar, o discipulador pode faltar, o líder de célula pode faltar, mas eu sei para onde correr. Eu corro para o Pai. Por isso que é importante eu acessar o amor do Pai. Primeira carta de João, versículo 3, capítulo 3, versículo 1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. João está enfatizando aqui, eu sou filho amado de Deus, né? Quem faz 30 semanas conhece muito bem essa frase, eu sou um filho amado de Deus, vencendo, daí vem a lista, né, Tiago tem uma lista que não dá nem tempo de falar, infinita, do que ele está vencendo. Olha o líder julgando, né? Eu estou falando de mim, né? Eu resumo, eu coloco um etc. no final, né? Eu vencendo a dependência química, a orfandade, etc. Se eu for falar tudo. Então esse amor, né, é a base da nossa vida espiritual, porque pode faltar tudo. Lembra que o salmista fala? Mesmo que te abandonem pai e mãe, eu não te abandonarei. Só que só vive essa verdade quem acessa esse Pai, quem acessa esse amor de Pai, que se entende como filho de Deus. Então, independente, eu posso ser abandonado, eu posso ser traído, eu posso ser o que for pelas pessoas, mas eu tenho um Pai, e eu sou filho de Deus. Então, quando a gente encontra esse amor, a gente é curado das feridas da rejeição, da orfandade espiritual e de toda insegurança. A gente caminha como filho de Deus, a gente não é mais inseguro, a gente sabe quem nós somos, aonde vamos e por que estamos aqui.
Então esse encontro nos dá uma nova identidade. Agora nós somos reconhecidos como filho de Deus, com todos os direitos e privilégios que isso envolve. Eu não sou merecedor, mas por meio de Jesus, falei tudo errado, né? Por meio de Jesus, né? Nós alcançamos a herança, agora somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A nossa herança vem através de Jesus. Então, esses privilégios a gente só encontra, a gente só alcança quando a gente entende que somos filhos de Deus. Porque ter um encontro com o Pai, com o amor do Pai, nos traz segurança e firmeza. A gente não precisa mais buscar aceitação em coisas passageiras, porque sabemos que somos profundamente amados pelo Pai Celestial. E é essa segurança que nos capacita a viver de maneira plena, sem medo ou ansiedade. Estão dizendo que o mal do mundo é a ansiedade. Todo mundo anda ansioso, né? Tem trocentos remédios para isso, mas o único que pode nos fazer caminhar, sabendo quem somos e entendendo, e com essa segurança, é se a gente acessa o amor do Pai, o amor do Deus Pai. Por isso, permita experimentar o amor do Pai diariamente. Medite em versículos que falam sobre o amor de Deus. Sabe, busque entender quem você é através do que? Através do que a Bíblia diz sobre você. A Bíblia diz que você é filho e filho amado. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que você é rei. Porque se Ele é rei de reis, nós somos reis. Então, comece a entender isso. Busque na palavra de Deus. É aquilo que a gente, quanto mais você se aprofunda na palavra, mais você sabe quem é Deus. Mas principalmente, mais você sabe quem é você em Deus. A Bíblia não está aqui só para revelar quem é Deus na nossa vida, mas também está para revelar quem nós somos em Deus. Sabe, não saber que sou filho faz a gente tomar atitudes drásticas. Eu vou ir mesclando um evento que eu participei no sábado passado, pós-culto, com a ministração de hoje, né? Um evento, não foi um evento, mas foi um dos eventos mais impactantes na minha vida. Não saber quem é o amor do Pai, não saber quem nós somos em Deus, nos faz muitas vezes, se a gente não acessa esse amor, não entende quem somos, faz a gente tomar atitudes drásticas quando estamos sozinhos, literalmente. Sábado passado nós saímos daqui e acabou a celebração e nós fomos na colação de grau da Aninha, da Ana Beato, irmã do Arthur, esposa do Samuel. Quem aqui conhece a Ana? Foi uma colação de grau. A gente foi comer um lanche junto na Vila A, porque hoje tudo é assim, né, que a gente comemora, né? Vamos lá fazer um lanche, vamos comer junto, né? E nós fomos lá no Django, né? Enfim, saímos de lá por volta da 00:20, mais ou menos. E como de praxe, né, eu saí daqui já sem gasolina, né? Sabe quando apita lá a autonomia do carro zero? O meu carro fala assim, né? Acabou, não dá para você andar mais. Mas eu falo, não, você não manda em mim. E aí eu fui. E aí saímos de lá, amor, temos que parar, abastecer. Enfim, a gente pegou a Paraná. Quando passamos embaixo do viaduto da Paraná, a Vanessa falou, amor, eu vi uma pessoa subir no viaduto. E eu não estava correndo, mas também, né? Eu falei, tem certeza, amor? Ela falou, tenho certeza que eu vi uma pessoa saindo do viaduto e subindo no viaduto. E eu tinha que abastecer o carro, lembra, né? Estava sem gasolina. Eu fui, fiz a volta lá em cima, já quase lá no posto. Voltamos, foi lá na Maranja. Não parei no posto, voltei, né? Não parei no posto. Fizemos um retorno e realmente tinha um rapaz já assentado no parapeito, já com as pernas, né? Ele estava sentado, já pronto para se jogar dali. E então eu entrei na BR, estacionei o carro praticamente no meio da BR, né? Deixei o carro estacionado lá numa área de escape que tem ali. E desci do carro e fui até ele. E quando eu estava me aproximando, ele falou que não era para me chegar perto, que você não ia se jogar e tal. E
E eu falei, não, só vou trocar uma ideia contigo. E me encostei ali no... Como é que chama? Parapeito de prédio, né? Mas guarda-reio, o cara já, né? Fiquei encostado ali e perguntei para ele o nome dele. E a primeira pergunta que eu fiz, cara, por quê? Ele falou, não tenho mais por que viver. Eu falei, por quê? Porque sou sozinho. Minha esposa não me quer mais, minha filha não me ama, então não tem por que eu viver. E aí começou ali uma batalha, né, espiritual e também tanto espiritual para a vida dele, pela vida dele, mas também uma batalha interna dentro de mim, que eu vou continuar, que vocês já vão entender. Então, eu cheguei e me deparei com essa situação, uma pessoa que eu não tenho mais por que viver, por mim já não importa mais, já não tenho mais ninguém por mim, então vou me jogar daqui. Segundo, encontro que transforma, a graça redentora do Filho. Nosso segundo encontro é com a graça redentora de Jesus Cristo, que transforma nossas vidas ao nos reconciliar com Deus. No capítulo 8 do livro, o pastor Fabiano ele vai falar sobre o encontro com Jesus, que nos liberta do pecado e nos oferece uma nova vida em Deus. Romanos 3, 23 e 24 vai dizer assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então a graça de Jesus é que nos salva e nos transforma. A gente pode muito bem também ter um encontro com Deus, viver na paternidade. Ai, Deus me ama, né? Ele me aceita como eu sou. Quem já ouviu isso? E sim, Ele aceita você como você é, só que Ele não quer que você fique do jeito que você está, porque todos são pecadores. É o que a Bíblia diz. Entender isso, a gente só entende isso quando a gente tem um encontro com o Filho. Que a gente entende, calma aí, Jesus me salvou. Eu sou um pecador que necessito da graça, porque sem a graça eu nada sou. Então eu preciso ter um encontro com Jesus, porque senão eu estou destinado ao inferno. Por isso que a graça de Jesus é que nos salva e nos transforma. Eu só tenho uma vida transformada se eu tenho um encontro genuíno com Jesus, porque daí eu sei o que preciso arrumar. É em Jesus que eu entendo que eu sou pecador. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente encontra a redenção que nos tira das trevas e nos leva para a luz. Porque Ele nos retirou, resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, que Pedro fala. Eu entendo isso, através de Jesus, é somente através dele, através do Filho, é a revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aquele povo, o povo de Israel, eles reconheciam Deus, sim ou não? Eles tinham Deus, mas eles não reconheceram o Filho. Tanto que Jesus falou, eu vim para o que eram os meus, mas os meus não me reconheceram. Você já pensou? Você viveu uma vida inteira com Deus, e aí você chega lá, né, na presença, Jesus volta, e aí Ele fala, mas eu não te conheço. Que é o que a Bíblia diz que vai acontecer. Porque eu não entendi que eu necessito da graça, então eu preciso ter um encontro com Jesus, sabe? Esse encontro vai nos limpar de toda culpa e de toda vergonha, nos dando uma nova vida marcada pela liberdade e pela paz. A graça de Cristo é poderosa para transformar até áreas mais sombrias das nossas vidas. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa limpar, nem uma vida tão perdida que Ele não possa restaurar. Quem aqui tem alguém, ou na família, ou conhece alguém que falou, não, esse já não tem mais jeito, isso aí vai... Na minha eu era essa pessoa, né?
Não, isso aí já era. Isso aí larga, vamos abandonar, porque nem orar mais que resolve. Mas, pela graça de Deus, você viu essa pessoa transformada, restaurada, vivendo a plenitude de Jesus, porque teve um encontro genuíno com Jesus. Esse encontro com Cristo é o ponto de virada que vai nos levar a uma vida de santidade e serviço a Deus. Só abre mão do pecado quem tem um encontro genuíno com Jesus, quem realmente se encontra verdadeiramente com o Filho, porque entende que é este Filho, Filho amado, que nos amou primeiro e que entregou a sua vida para morrer por nós. Então, a gente necessita ter um encontro com Jesus na nossa caminhada com Deus. Então, abrace a graça redentora de Jesus em todas as áreas da sua vida. Se há algo que você ainda não entregou a Ele, faça isso hoje, confiando que a sua graça é suficiente para perdoar e transformar. Viva na liberdade que Cristo conquistou para você e compartilhe essa boa notícia com os outros. Voltando ao evento, eu falei evento, episódio aqui, hoje eu falei com a mãe dele, falei um evento, enfim. Ali começou, como eu falei, começou uma luta interna minha e provavelmente, com certeza, uma luta interna dentro do Fernando, esse era o nome dele. E aí a pergunta que eu fiz, tá, mas nessa meio conversa, eu perguntei, mas você fez algo? Ele falou, sim, né, realmente, para a mulher não querer mais, tal. Ele não falou o que especificamente, mas falou que o que ele tinha feito não tinha perdão, tal. E eu falando, e ali, todo momento eu falava, cara, Jesus te ama, Deus, né, isso aqui não é o fim, você não quer fazer isso. Uma das frases que o Espírito Santo trouxe na minha mente foi, eu falava toda hora para ele, você não quer tirar a sua vida, você só não quer continuar vivendo a vida que você está levando. E só tem uma pessoa que pode te dar vida, Jesus. Todo momento eu falando isso. E eu tentava me aproximar e quando eu fazia algum movimento, ele gritava, não se aproxima, senão vamos jogar. E ali eu tinha aqui essa luta, né, eu estava uns 3 metros dele, e você não sabe como agir, porque, né, vai que no impulso, e aí os carros passando embaixo, e o receio era que ele se jogasse em cima de um carro, porque às vezes eu olhava assim, mas acho que se ele cair lá, não vai. Eu realmente, né, todo pensamento vem na hora. Eu olhava assim, mas não é tão alto. Acho que, né, se ele vai pular de pé, provavelmente vai só quebrar a perna. Daí eu vou lá embaixo e tiro ele de lá. Enfim. Então, enfim. Nisso passou uma viatura da polícia militar por baixo do viaduto. E eu vi que eles viram nós lá. E eu pensei, bom, agora, beleza. A viatura vai voltar e vai começar o processo de resgate. Mas a viatura não voltou. Então eu peguei meu celular e mandei. A Vanessa estava no carro com o Bernardo e a Alicia. Eu mandei uma mensagem para a Vanessa: chama a polícia, liga para a polícia e fala que, né, explica que a gente está aqui. Enfim, passou-se alguns minutos e chegou uma viatura da PRF. Então nós estávamos do lado de cá da BR, né? Ele estava de frente para lá e a viatura estacionou do lado de lá. E o policial desceu, o policial estava sozinho na viatura, ele desceu, deixou a viatura estacionada, pulou o canteiro central ali. E ele teve uma atitude muito impressionante, o polícia. Ele chegou, eu estava desse lado, o Fernando estava aqui, então ele veio do outro lado, né? Eu estava lá, o Fernando. Ele chegou e sentou no chão e falou: tá fazendo o que aí, rapaz? Falei, beleza, deve ser o procedimento. Pensei comigo aqui, né? Então vou continuar aqui, porque enquanto eu vou falando, o policial de repente vai levantar, né? E vai tirar ele dali. Ok, já continua a história. Vamos lá. A galera tá, né? Vamos para o terceiro encontro. Então nós tivemos um encontro com Pai,
Deus, depois o encontro com o Filho, agora com o Espírito Santo, que é o que nos capacita. O terceiro encontro é com o Espírito Santo. A comunhão nos capacita a viver a caminhada cristã, a vida cristã, de forma plena e eficaz. Então, é muito importante desenvolver uma comunhão íntima e contínua com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos guiar e nos fortalecer. João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador, nosso guia e nosso amigo. Lúcio, tem como viver uma vida com comunhão com Deus, com o Filho, mas sem comunhão com o Espírito Santo? Tem. Se a gente não entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que é nosso consolador, e é Ele que nos guia, e é a voz dEle que temos que ouvir, a gente vive uma vida inteira, né, de filhinho amado, de ok, sou pecador, mas não de capacitado para fazer. E aí por isso que a gente não faz, porque a gente não ouve o Espírito. Por isso que é muito importante. E aí aqui vai uma indicação de livro, Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. É um livro muito conhecido, best-seller, e que você aprende a se relacionar com o Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. Então Ele é consolador, guia e amigo. Ele nos ajuda a compreender as verdades de Deus e nos capacita a viver de acordo com elas. Sem a comunhão com o Espírito, a vida cristã se torna uma tarefa árdua e pesada. É pesado servir a Deus, é pesado vir para a igreja. A gente vem obrigado, a gente vai na célula obrigado, a gente faz tudo obrigado, porque a gente não tem a alegria do Espírito. Mas com o Espírito Santo a gente é fortalecido, guiado e capacitado a viver a vontade de Deus. O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar, nos fortalecer em tempos de fraqueza e nos guia em toda a verdade. É através do Espírito que experimentamos a plenitude da vida em Cristo, que podemos viver uma vida que agrada a Deus. Então, como que você pratica isso? Busque cultivar uma comunhão diária com o Espírito Santo. Comece cada dia pedindo que Ele o guie, ensine e capacite. Como falei, já está aí uma indicação do livro, para você começar a praticar isso. Bom dia, Espírito Santo. Esteja atento à voz do Espírito e obedeça prontamente quando Ele o direcionar. Lembre-se de que a vida cristã não pode ser vivida plenamente sem a ajuda do Espírito Santo. Vanessa usa óculos, Vanessa. Não sei se você sabe, minha esposa. Em cima daquele viaduto é escuro. Como eu falei, eu não passei muito devagar. Mas eu tenho plena convicção que foi o Espírito Santo que falou. Porque eu dirigindo, nunca ia olhar para cima. O Espírito Santo que tem uma pessoa lá, que fez ela enxergar o Fernando subindo no parapeito. Eu não sei vocês, mas não é uma coisa que eu oro, mas às vezes eu ficava imaginando em salvar alguém. Sabe essa coisa de herói, né? Eu não sei, não é da época de vocês, mas vocês podem assistir, Crocodilo Dundee, o nome do filme. É velho pra caramba. Mas tem uma cena que o cara está em cima do prédio para se jogar. E ele vem, e ele olha lá de baixo, ele sobe assim, era uma muretinha assim. E é engraçado que ele vem e ele vem, vira tal, e caminha como se ele estivesse passeando naquele lugar assim. E ele para, e o cara está aqui para se jogar, e o cara não chega perto. Daí ele fala: é que eu caminho por aqui todo dia, só que você está no meu caminho, então, né? Mas eu espero, pode ir. E ali ele salva, enfim, né? Teve um outro que já foi mais bruto, que é o Máquina Mortífera, aí no primeiro filme, que é a mesma coisa, ele é um policial, e ele chega lá no prédio, o cara se jogar, vai se jogar, e ele abraça o cara e pula junto com o cara. Né? Só que lá embaixo tinha um colchãozão de ar, né?
Só que ele era meio suicida, o polícia também. O Mel Gibson. Enfim. Então, eu estava ali naquele momento. E essas cenas vêm passando na cabeça. Né? Só que em todo momento eu falava, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar? Tanto que a decisão de ligar, de pegar o celular, porque eu fiquei pensando, cara, se eu pegar o celular, o cara vai achar que eu estou chamando a polícia e vai, né? Mas eu falei, eu não vou conseguir sozinho, porque eu não conseguia nem me aproximar dele. Então ali, falei, vou ligar. Então eu fiquei, aí o policial chegou, aí ficamos ali, né? Eu, Fernando, o policial Jair, ali, Jair, nome de polícia, né? Jair, né? Ele sentado no chão, não vou chegar perto de você. Mas se você vai descer daí, ou para trás ou para frente. Essa foi a frase do polícia. E eu ali, Jesus te ama, não faça isso. E o polícia, você vai descer para trás ou para frente, mas vai descer, uma hora você vai descer. E eu, ai Jesus, eu vou xingar o polícia, mas não, né? E eu falando do amor de Deus, o quanto amava. Só que aí cada vez que ele olhava para o lado, eu dava quando ele olhava por Jair, eu fazia um movimentinho e ia. Chegou o bombeiro, o caminhão de bombeiro estacionou embaixo dele, daí eu já olhei, bom, agora, se ele pular o caminhão, 2 metros, não vai machucar, né? Tudo na cabeça. Chegou 4 ambulâncias, fecharam a BR, fecharam a Paraná, aí desceu 3 bombeiros da coisa, foi lá, no canteiro, amarraram as cordas na cintura. Eu falei, bom, agora é só eu distrair, que um bombeiro vai vir, vai agarrar ele, vai tirar, beleza, tá salvo. Só que nisso já estava ali há mais de 1 hora ali, conversando e tal, e eu todo momento falando, Espírito Santo, capacita, o que eu tenho que falar? Que chegou a um ponto de eu estar a 1 metro dele assim, era a distância de um braço. E todas as palavras que vinham eram, você é muito amado, você precisa de um abraço, você precisa de um amigo. Chegou outro bombeiro que ficou do lado do Jair, só que eu olhava ao meu redor, polícia, bombeiro, e os caras assim, ó, conversando um com o outro, e eu distraía, e tinha momentos que ele ficava falando comigo, assim, ó, tipo 1 minuto, olhando para mim, os 2 bombeiros atrás dele, eu falava, cara, dá tempo, é só vocês, né, e nada. Aí quando ele virava para falar com a polícia, eu pensava aqui comigo, eu consigo, né? Só que daí eu pensava, mas e se eu errar e derrubar ele? O polícia vai ficar bravo comigo, né? Cara, eu pensava isso, e se eu não tiver força? Porque o Fernando era forte, ele não estava embriagado, não estava drogado, nada disso. 32 anos, trabalhador, trabalha no super dia. Só perdi esposa, perdi filho, então eu não tenho mais por que viver. Entende? Não foi uma atitude de, tô drogado, vou pular, não. Estava embriagado, em nenhum momento. Estava são, consciente e tal. E eu pensava, vou, né? Sou forte, né? Só que eu pensava, mas e se eu pegar e não conseguir segurar, e cair eu e ele? Aí eu falei, mas o caminhão está ali, 2 metros, não vai machucar tanto, né? Mas enfim. Só que todo momento, todo tempo eu falava, Espírito Santo, o que eu tenho que falar? E voltando para a ministração. 4º encontro, o encontro com a unidade, que é um encontro que alinha. O nosso 4º ponto é o entendimento que a Trindade opera em perfeita unidade. Lembra? Eles são 3 que são 1. Então o nosso encontro com a Trindade, ela deve alinhar a nossa vida com essa unidade. Nós somos chamados para refletir a unidade da Trindade em nossas vidas e na nossa comunidade. João 17:21 tem a oração que Jesus fez, que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti,
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, essa unidade da Trindade, ela é o modelo para a nossa vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operam em perfeita harmonia. E nós, como cristãos, somos chamados a refletir essa unidade em nossos relacionamentos e em nossa caminhada com Deus. Esse encontro com a Trindade nos alinha com o propósito de Deus e nos chama a viver em harmonia com Ele e com os outros. A falta de unidade em nossas vidas pode ser um impedimento para o pleno funcionamento do poder de Deus. Quando a gente se encontra com a Trindade, a gente é convidado a participar dessa unidade, que nos leva a um nível mais profundo de comunhão com Deus e uns com os outros. Como que a gente pratica isso? Buscar viver em unidade com Deus e com os seus irmãos na fé. Se há áreas de desunião ou conflito, peça a Deus que ajude a restaurar a paz e a harmonia. Lembre-se que você foi chamado a refletir a unidade da Trindade em sua vida e em seus relacionamentos. Unidade não é pensar da mesma maneira, mas é para o mesmo propósito. Não é que a gente pensa tudo igual. Essa unidade da Trindade, onde eles são um, lembra? Jesus vai falar sobre casamento, vocês serão um. É porque a gente tem o mesmo propósito. E ali, lembra olha, Jesus te ama, né? E o polícia, por que você vai se jogar daí? Ah, minha mulher me largou. Minha mulher, um mês atrás, falou que não me amava, sabe o que eu fiz? Fui para academia, parei de dar dinheiro em casa e agora voltou atrás. E eu assim, ai Jesus. Tipo, esses eram os conselhos. E eu ali, praticamente sozinho, vamos dizer assim, buscando o Espírito Santo e falando toda hora, cara, não, né? Porta, os filhos dele, Clara e Gabriel, a esposa Pamela, falava, eles estão te esperando, né? Deus pode restaurar seu casamento, e isso e tal. E do nada, passa uma motinha na BR, parecia cena de filme de comédia, mas enfim. Passou uma bizinha, né? Com um homem muito grande, vou usar a palavra grande para vocês entenderem, grande, né? Ele era bem grande, em todos os sentidos, com a esposa atrás, né? Pensa uma bizinha, pensa a cena, uma bizinha, e aquele homem grande, né? Em cima da bizinha, e passou na BR e só fez assim, ó: Deus tem um propósito para a sua vida, desce daí, e foi embora. Eu falei, legal, né? Já faz 1h30 que eu estou dizendo isso aqui. Mas esse homem, ele fez o contorno e parou lá embaixo do viaduto, do lado do caminhão de bombeiro, estacionou a motinho dele, e lá de baixo ele começou a profetizar: desce daí, Deus te ama. As mesmas coisas que eu estava falando ali em cima, ele começou a falar. No mesmo momento, chegou, a Vanessa estava no carro, ela estava intercedendo, mas nisso, tinha passado muitos carros. Acaba lá com isso, joga daí, pula logo, né? Um monte de gente passava e falava isso. Passou muitos carros pela BR, muitos, e não paravam. Como a Vanessa estava estacionada na área de escape ali, as pessoas passavam e brigavam com ela: vai embora, curiosa, está fazendo o que aí? Vai passar roupa. Só que a Vanessa estava intercedendo, e naquele mesmo momento chegou uma enfermeira, isso, né? Parou e foi perguntar para ela se ela precisava de ajuda. E a Vanessa: não, meu esposo está lá, né? E ela falou: ele não pode se jogar de lá, porque a minha irmã se matou. E essa mulher crente também começaram a interceder. E foi tudo ao mesmo tempo, né? A moça chegou lá com a Vanessa, o nosso amigo, como que é o nome dele, amor? Você tem o nome no teu celular, você anotou o telefone dele? Do enfermeiro. Vitor, né? Com a esposa lá embaixo. Eu ali, e em todo momento, tanto na minha mente, em intercessão, orando com o Espírito, e comecei a orar em línguas. Eu já tinha orado por ele, eu já estava assim, era só pegar ele assim.
Era só puxar. E aí o Fernando resolveu pular. Ele pegou, literalmente se apoiou assim e jogou o corpo para frente. E só que neste momento eu estava muito próximo dele assim. Eu comecei a orar e comecei a falar: Fernando, não faça isso, né? Deus pode restaurar a sua vida. E ele fechou o olho e começou a chorar e desfaleceu, desmaiou. Literalmente ele desmaiou. Só que quando o corpo dele pendeu, pela graça de Deus, eu estava bem próximo. Eu fui a pessoa que pegou ele e desceu ele no chão, apagado. Nesse momento eu desci ele no chão, coloquei ele no chão, coloquei a mão na cabeça, comecei a repreender o espírito de morte, orei por ele, falei o quanto Deus o amava, dei um abraço nele. Só que no momento que eu tirei ele, aquelas pessoas que estavam ao redor vieram. Só que ali eu orei, quando eu terminei de orar, estavam todos eles em volta esperando eu terminar de orar. Quando eu terminei de orar, aí sim, eles foram lá, pegaram a maca, pegaram o Fernando, puseram na maca e levaram para o hospital. O que eu vi, por exemplo, o evento não foi salvar a vida, porque não fui eu. Foi a coisa mais impressionante que eu presenciei, porque eu vi o quanto o poder de Deus é poderoso. Porque na hora que Ele decidiu tirar a vida, tinham pessoas orando e intercedendo naquele momento. E aí ele desfalece. Literalmente o corpo dele foi desfalecendo e ele caiu assim. E aí caiu no meu colo, porque eu estava muito perto dele. Os policiais não tinham como pegar ele. Ninguém que estava ao redor tinha como pegar ele, porque eu era aquele que estava mais próximo. Mas foi o poder de Deus que desfaleceu. E hoje, pela graça de Deus, antes de entrar no último ponto, eu lá no momento não consegui pegar número, nada, mas por umas vias que eu não posso falar, que é segredo de justiça, eu consegui o contato dele. E realmente é segredo de justiça. Na verdade eu não consegui o contato, eu consegui 2 números, um era da mãe dele e o outro da ex-esposa, que na verdade é ex-esposa, Pamela, eles estão separados. E a mãe dele não quis me dar o número dele, né? Mas a ex-esposa me deu, e eu falei com ele hoje à tarde. Ele teve alta ontem, já está em casa, já trabalhou hoje. E foi muito legal, que eu perguntei dos filhos, e quando eu falava com ele, eu ouvi uma voz atrás, uma gritaria de criança. E eu perguntei: como é que está seus filhos, Clarinha e Gabriel? Ele falou: tão bem, eu estou aqui com o Gabriel está aqui brincando comigo. Agora eu sei que é um processo, é tudo um plano. Falei para ele: cara, eu estou te ligando porque aquilo que eu falei lá, que você tem um amigo, agora eu estou aqui. E agora vai ter todo um trabalho aí de apresentar esse Jesus, de realmente caminhar. E em nome de Jesus eu creio, já profetizo, Fernando servindo ao Senhor nessa casa, ele, a família dele restaurada, os filhos tendo um encontro com Jesus. E por que isso? Por causa da unidade de propósito. O Vitor, acho que é meio que missionário, né? Ele deu o telefone ali para a gente ligar para ele, passar notícias do Fernando. Eu não sei se pegou o nome da moça, não. Ana, que é a enfermeira. E engraçado que os 2 enfermeiros, né? Tanto a Ana quanto o Vitor são enfermeiros. E aí, depois que eles recolheram ali, que eles puseram o Fernando na maca, ele entrou na ambulância desmaiado, tanto que eu perguntei para ele, eu falei: não sei se você vai lembrar de mim, mas a gente viveu um evento sábado juntos. Ele: era você, tal. Eu perguntei para ele, falou: cara, vou te falar, eu não lembro de nada que aconteceu. Que eu falei que Deus tinha dado a segunda chance, Deus que salvou ele. Foi muito forte aquilo que aconteceu ali em cima daquele viaduto. E ele falou: cara, eu não lembro de nada, mas obrigado por o que você fez, obrigado por ter me ligado. Daí mandei um WhatsApp para ele, ele já me respondeu. Convidei ele para estar no culto amanhã. E aí, depois que fizeram todo o procedimento, colocaram, o bombeiro chegou para mim e falou assim: você já tinha vivido algo parecido? Eu falei: não, primeira vez. Ele falou: parabéns, você foi muito bem.
Daí ele falou assim, e a nossa cartilha, ela fala que a gente não pode aplicar a fé, né? Mas não tem como, né? O que a gente viu aqui não foi natural, foi sobrenatural. Então, aquilo ali impactou. E o último encontro é o chamado à intimidade, que é um encontro que aproxima. Todos os encontros nos chamam uma vida de intimidade crescente com a Trindade. O objetivo dos nossos encontros finais com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é nos aproximarmos mais de Deus e vivermos uma comunhão profunda com Ele. Tiago 4,8: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Sabe, Deus não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que preferem mais a Ele. É isso. Ah, por que fulano sabe tanto da Bíblia? É, porque ele lê mais que você. Ah, mas por que fulano ora tanto? É isso. Busque, se aproxime de Deus. Não, esse chamado a ter intimidade é um convite para a gente ir além de um conhecimento superficial de Deus e entrar em um relacionamento profundo e pessoal. Cada encontro com a Trindade nos aproxima mais de Deus e nos convida a conhecê-lo de maneira mais íntima e pessoal. Então a verdadeira intimidade com Deus é cultivada no secreto, em momentos de quietude, oração e adoração. É nesse encontro que a gente é moldado. Vou na minha cara. É nesse encontro que a gente é moldado e transformado e capacitado a viver uma vida que glorifica a Deus. Então dedique tempo diário. Vou voltar, a gente falou disso nos 3 séries. Dedique tempo diário. Reserve momento para estar sós com Deus. Sabe, a gente às vezes acha que esse momento de quietude, estar sós, é quando... Mas naquele tempo ali, eu me via muitas horas só, era eu e Deus. Tinha um monte de gente em volta, muito mais capacitados fisicamente, psicologicamente, até profissionalmente, porque sei lá, o bombeiro deve ser treinado para essas ocasiões. Mas em todo momento eu me via eu e Deus só, porque eu pensava, beleza, aquele cara vai jogar a corda, vai laçar ele, vai puxar e beleza. Mas eu olhava, não, com aquele ali eu não vou poder contar, porque ele está conversando com o outro. O Jair está sentado no chão. O Jair, chegou o Jair, sentou no chão, ficou sentado no chão. E eu me vi muito tempo, eu olhava para trás e via, sabia que a minha esposa estava no carro. E quando eu voltei para o carro, eu entrei, a Alicia já estava dormindo, porque ela não aguentou, né, filha? Mas o B perguntou assim, pai, você salvou aquele cara? E eu respondi, não, filho. Foi Deus que salvou. Eu não tinha como salvar, mas Deus salvou. Por isso, então Lúcio, o que tem a ver o primeiro texto que você leu? Portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Por quê? Coloca o versículo 20 para mim, Mateus 28, 20. O 19 diz, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o 20 ele vai falar assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como é que eu vou ensinar tudo que Jesus ordenou, se eu não o conhecer? Como é que eu vou ensinar tudo que Ele ordenou as pessoas a obedecerem a Jesus, sem ter um encontro genuíno? Como é que eu vou falar de coração para uma pessoa que está a ponto de tirar uma vida, que ele é um filho amado de Deus, que Deus o ama, se eu não tiver essa convicção, que eu sou um filho amado de Deus e que Deus me ama? Como é que eu vou clamar por um Espírito Santo, que é poderoso para
literalmente arrancar uma pessoa de cima de um parapeito de um viaduto, se eu não entender o quanto o Espírito Santo é poderoso na minha vida e o que Ele pode fazer em mim. Por isso, que todos os encontros que nós tivermos, por mínimo que seja, Ele vai reverberar em pessoas. Esse é o nosso desafio. Por isso que eu gostaria de convidar você para ficar de pé. Ter encontros com a Trindade não é um evento único. Nós vamos ter o nosso encontro com Deus, e eu já falei isso. Falei hoje na nossa reunião de treinamento com a equipe que vai trabalhar. Nós estamos com uma expectativa muito grande naquilo que Deus vai fazer nos 3 dias de encontro. Que ministérios vão ser levantados, pessoas vão ser transformadas. Vai ter realmente uma virada de chave na vida de muita gente, da juventude dessa igreja. A gente está crendo e crê nisso, que Deus está aguardando que essa geração se levante para literalmente salvar vidas. E não estou falando de tirar pessoas de cima de viadutos. Em nome de Jesus, foi muito privilegioso passar por aquilo, mas eu oro para que eu não precise mais. Mas literalmente restaurar casamentos, libertar pessoas de vícios, das drogas, curar enfermos, sabe? A gente precisa ter essa vida de intimidade com Deus. Vem cá pregar com o tio. Vem. Quer pregar? O Thomas não quer pregar hoje. Correu do microfone. O negócio dele é o palco, ó. Ele quer o palco, ele quer tocar. A gente precisa responder esse convite de um coração rendido e uma vida transformada e uma adoração sincera. Então, se você deseja viver uma vida marcada por encontro profundo com a Trindade, peça a Deus que renove o seu desejo por Ele e que conduza você a uma intimidade maior com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Feche seus olhos. Hoje eu quero fazer um convite a você. Hoje o Deus Pai, Ele está falando para você: você é um filho amado. Você é um filho amado de Deus. Você tem um Pai. E eu quero ter um encontro genuíno contigo. Só que tem uma coisa que a Bíblia diz e que nós vimos nessa noite, que todos pecaram. E se tem uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Porque o homem, ele foi criado para caminhar com Deus. Mas aí a Bíblia diz que o homem pecou e ele foi separado, destituído da glória de Deus, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então o pecado nos separa do Pai. Pecado, segundo a Bíblia, é separação de Deus. Por isso que o salário do pecado é a morte. É como se não tivéssemos mais vida. Então o que nos separa de Deus é o pecado. Mas daí Deus viu que o homem não tinha como pagar o próprio pecado. E aí a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Ele deu Jesus para morrer por nós. E esse Jesus que veio à terra, pagou o meu e o seu pecado, e que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que leva a Deus. E esse convite eu quero fazer para você nessa noite. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Lúcia, como é que eu acesso Jesus? Como é que eu acesso esse caminho? Eu aceito Ele como meu único Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho que me leva a Deus. E
A gente faz isso através de uma oração. Por isso eu quero te convidar nessa noite, se você puder e quiser, fechar seus olhos e repetir essa oração comigo. Repita comigo assim: Pai, hoje eu entendi que você é o meu Pai e que eu sou um filho amado. Mas para que eu me torne filho, eu preciso confessar que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Por isso, Jesus, hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que você pagou os meus pecados na cruz e me salvou. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.